Tem alguns autores como nosso bravo amigo Leonardo, que conhece muito bem, como Renato Boschi e Eli Diniz, que são estudiosos da política contemporânea brasileira, latino-americana também, trabalham com um conceito que eu acho um conceito muito apropriado para a gente entender a política contemporânea e o Estado contemporâneo e a relação entre Estado e sociedade na época contemporânea, que é o conceito de déficit democrático. O que significa essa ideia de déficit democrático? Significa que as instituições políticas e a forma como elas se relacionam com determinados segmentos da sociedade na contemporaneidade, especialmente nos últimos 20 e 30 anos, sofreram um processo de redução da sua capacidade de ser pressionadas democraticamente ou de serem geridos democraticamente a partir da vontade da maioria da população. Um exemplo claro disso, ou na verdade vários exemplos, um deles a gente pode destacar, que é o caso brasileiro, mas a gente não tem, o caso brasileiro não é o único exemplo. O Lula, quando concorreu à eleição para a presidência em 2002, a primeira vez que ele foi eleito, a campanha do Lula foi uma campanha toda ela voltada para uma crítica bastante contundente das políticas que marcaram a administração do Fernando Henrique. Fernando Henrique, durante 8 anos de governo, teve uma orientação francamente monetarista, muito próxima do pensamento econômico ortodoxo, embora não estritamente ortodoxo, mas próximo da ortodoxia sobre vários aspectos, especialmente no que diz respeito à valorização da moeda, a importância de você preservar a moeda acima de todos os outros, todos os outros vetores, todas as outras variáveis da política econômica. O significado disso foi um enxugamento forte do Estado, foi um enxugamento da máquina administrativa, terceirização, redução da capacidade de administração e de gerenciamento do Estado, da capacidade de regulação do Estado sobre as atividades econômicas, da capacidade de intervenção do Estado sobre as atividades econômicas. Privatizações, muitas privatizações, redução do tamanho da máquina. Em termos de política econômica, a perspectiva que enfatizava a preservação da moeda, ela implicava também um custo do ponto de vista do emprego, no sentido de que você reduzia a atividade econômica como forma de contenção do processo inflacionário. Você teve vários elementos recessivos nas políticas econômicas do governo, da administração Fernando Henrique, nesses 8 anos de administração Fernando Henrique. É um governo que, para utilizar o jargão tradicional da política, é um governo de orientação francamente neoliberal. E é um governo que chegou a 2002, ano em que fatalmente se encerraria o seu mandato. Vamos lembrar que Fernando Henrique ele foi eleito num contexto em que a legislação não permitia a reeleição. A reeleição ela foi adotada, se não me engano, ela foi votada ou 95 ou 96. Não, 95 não foi que é o primeiro ano de governo, deve ter sido ou 96 ou 97. A legislação foi mudada para permitir uma reeleição ao Fernando Henrique. É um caso, inclusive, do ponto de vista institucional e democrático, assim, bastante questionável, assim, você mudar uma legislação favorecendo figuras que estão no poder naquele momento. Em geral, quando você muda a legislação para mandatos posteriores. Aqueles que ocupam o governo naquele momento não podem ser beneficiados por uma mudança na legislação. Considerado um vício no processo político, na medida em que aqueles que controlam o poder, eles têm uma capacidade de interferir nas decisões, na formação das leis, muito maior do que aqueles que não estão no poder. Então não é considerado aceitável, tradicionalmente, de um ponto de vista democrático, esse tipo de mudança. Mas efetivamente aconteceu, Fernando Henrique foi reeleito, mas a partir da reeleição do Fernando Henrique em 98, a partir logo depois da eleição, você tem o início de um declínio da sustentação, do apoio político da população ao governo Fernando Henrique. E esse declínio ele só se aprofundou e continuou se aprofundando mesmo depois do Fernando Henrique já ter saído da presidência da República. Assim, o prestígio do Fernando Henrique junto à população, as pesquisas indicavam isso muito claramente, esse prestígio vinha num claro declínio.
Você chega nas eleições de 98, a popularidade do Fernando Henrique é muito baixa. O Lula faz campanha batendo no Fernando Henrique. Aliás, o Lula faz campanha batendo no Fernando Henrique, não. Todo mundo faz campanha batendo no Fernando Henrique. Os principais candidatos, todos fizeram campanha em oposição ao Fernando Henrique, inclusive o candidato do Fernando Henrique. Vamos lembrar que o Fernando Henrique, quando ele foi eleito pela primeira vez, em 94, ele era senador, ou melhor, era senador não, ele tinha sido ministro da Fazenda durante o governo Itamar, aplicou o Plano Real, saiu do Ministério para concorrer à presidência da República, e saindo do Ministério ele retorna ao Senado, certo? Concorreu à presidência da República como senador por São Paulo. Tendo sido eleito presidente da República, ele faz um discurso de despedida do Senado. Ele estava no Senado já há muitos anos. O Fernando Henrique foi eleito senador, se me fala a memória, pela primeira vez, ou em 78 ou em 82. Não tenho mais certeza. Em 78 ele concorre pela primeira vez, inclusive com o apoio do Lula. O PT ainda não tinha sido formado. O Lula apoia o Fernando Henrique, era candidato pelo MDB na época. E, bom, foi eleito em 82, se ele está saindo em 95, ele já tinha 13 anos de Senado. Então ele tinha uma presença grande no Senado. O discurso de despedida dele do Senado, ele foi muito simbólico, foi carregado de muita simbologia. E o Fernando Henrique, quando se despede do Senado, o momento mais marcante do discurso dele, que se considerou aquilo que seria o vetor de orientação do que viria depois a ser o governo do Fernando Henrique, é quando ele diz que ele vai assumir a presidência da República para encerrar a Era Vargas. Encerrar a Era Vargas significava acabar com um modelo de desenvolvimento, era isso que o Fernando Henrique queria dizer, acabar com um modelo de desenvolvimento ancorado... Só um minutinho. Eu tenho quanto tempo? 20 minutos. Um modelo de desenvolvimento ancorado na intervenção do Estado, na regulação do Estado, no Estado como promotor do desenvolvimento econômico, como um agente fundamental do desenvolvimento econômico, como regulador do desenvolvimento econômico. Isso é um aspecto. E o outro aspecto, um modelo baseado numa regulação forte das relações trabalhistas. Também era uma característica importante dessa chamada Era Vargas. O Fernando Henrique diz que vai acabar com a Era Vargas. E assim, se ele não conseguiu acabar com a Era Vargas, não foi por falta de tentativa, não foi por falta de esforço. Se muito do que ele fez, com resultados efetivos ou não ao longo desse período, tinha esse objetivo. O candidato do Fernando Henrique, em 2002, na eleição que o Lula ganhou, que era o José Serra, possivelmente será candidato no ano que vem novamente, ele adotou como seu principal símbolo de campanha a carteira de trabalho. A carteira de trabalho é o principal símbolo, historicamente, da administração de quem? Getúlio Vargas. O mais importante símbolo da Era Vargas foi adotado por Serra como o seu símbolo de campanha em 2002. Na minha opinião, isso é extremamente demonstrativo da situação na qual se encontrava o Fernando Henrique em 2002. A necessidade que o Serra tinha de se diferenciar simbolicamente de um presidente que envidou todos os seus esforços no sentido de se diferenciar de Vargas. Fernando Henrique se esforçou para se diferenciar de Vargas. Serra, numa situação em que Fernando Henrique tinha sua popularidade absolutamente em baixa, se esforçou o máximo que pôde para se diferenciar de Fernando Henrique. Esse era o candidato da situação, era o candidato do PSDB. Os candidatos da oposição, que eram Lula, Ciro Gomes e Garotinho, desses você já esperava que batessem muito no governo, mas o governo estava tão mal que até o seu próprio candidato buscou se diferenciar. O Lula fez a sua campanha à presidência da República foi quase toda baseada numa diferenciação e na sinalização de que na presidência da República ele faria um governo radicalmente diferente do que havia sido o governo Fernando Henrique, com um papel diferente para o Estado, com uma relação diferente com a legislação trabalhista, com a questão previdenciária, com a questão da proteção social de uma maneira geral. Tirando um único elemento da campanha do Lula, que é a chamada Carta ao Povo Brasileiro, que na verdade não era uma carta ao povo brasileiro, era uma carta à comunidade financeira internacional, em que o Lula se comprometia a pagar as dívidas, a arcar, a não romper, o que eles chamavam, não romper contratos, não é isso? Assim, manter o compromisso com o pagamento da dívida, manter o compromisso de manter uma política econômica austera, ou seja, o Lula sinalizava para a banca internacional que ele não faria um governo assim tão diferente, tão distinto, tão diferenciado do que havia sido o governo Fernando Henrique.
já era uma sinalização importante desse aspecto que eu estou querendo trabalhar com vocês, que é o tal do déficit democrático. Agora, em termos de campanha eleitoral, em termos de programa de governo, o discurso era o tempo inteiro um discurso de rompimento com o modelo que o Fernando Henrique havia representado. A epígrafe do programa de governo do Lula, aquela citação que vem no início de uma tese, de uma monografia, e que também tinha, ou de um livro, e também estava presente no programa do governo do Lula, era uma citação do Celso Furtado. Isso não é casual. Você estava fazendo uma campanha para presidente contra a administração que havia sido a administração do Fernando Henrique, e você cita como a sua principal referência, você abre o seu programa de governo citando o Celso Furtado, que é um símbolo do modelo de desenvolvimento com o qual o Fernando Henrique queria romper. O desenvolvimentismo, o nacional desenvolvimentismo. Aí, Lula fazendo a campanha com esse tom, ele vai governar de forma completamente diferente, especialmente na primeira parte do primeiro mandato. É verdade que, especialmente na última fase do primeiro mandato, quando a Dilma assume a chefia da Casa Civil, e durante o segundo mandato até agora, o Lula vem progressivamente se afastando do modelo Fernando Henrique de governo, do modelo PSDB de governo. Modelo Fernando Henrique de governo, modelo PSDB de governo, que na verdade não era um modelo criado aqui, era um modelo internacional, era um modelo aplicado em várias regiões, em vários países, com as características. O Léo vai falar melhor disso para vocês depois, porque ele vai tratar de questões mais especificamente de Estado e de política econômica. Mas, enfim, não era um modelo criado aqui. O Lula diz que vai romper com esse modelo, mas não rompe. Não existe aí, para mim esse é o ponto central, um estelionato eleitoral do Lula. Não é que o Lula falou, eu vou romper, eu estou mentindo para vocês, eu estou iludindo vocês, mas na verdade, eu vou fazer outra coisa completamente diferente. A verdade é que a intenção do PT, a intenção do governo, a intenção da campanha era romper. Se você tem um histórico ao longo de todo o governo Fernando Henrique de enfrentamento do PT com relação às políticas neoliberais do governo. O partido batia de frente. Lutou contra elas no parlamento, lutou contra elas na mobilização dos movimentos sociais, do movimento sindical, etc. No governo, não mudou. Não mudou por quê? Porque existe uma... Vou frisar, não é um estelionato, não é uma mentira. Nós vendemos que ia mudar e não mudamos. Existe uma série de constrangimentos, uma série de restrições e de pressões às quais os estados, os governos estão submetidos na época contemporânea, por um tipo de arranjo institucional, por um lado, que tem a ver com o fato de que progressivamente, a partir dos anos 70, você tem uma delegação de aspectos importantes de definição de política econômica saem da esfera dos governos e são transferidas para esferas internacionais, para organismos internacionais que não são organismos submetidos a nenhum tipo de controle democrático, como, por exemplo, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial. Essa transferência, essa delegação implica perda de capacidade, perda de autonomia por parte dos governos. Além disso, existem restrições que vão além do simples arranjo institucional. Tem a ver com a forma como o poder efetivamente é distribuído no interior da sociedade. Como, por exemplo, o poder da mídia. A capacidade da mídia de desestabilizar governos é uma capacidade importante. Como a gente percebeu em 2006, não é uma capacidade necessariamente decisiva. Em 2006, toda a imprensa fez campanha contra, toda a grande imprensa fez campanha contra o Lula. Ainda assim, o Lula se elegeu. Circunstâncias muito específicas. Em outras circunstâncias, toda a imprensa fez campanha para um determinado sindicato, para um determinado candidato, por exemplo, Collor, 89, o Collor ganhou. Em circunstâncias diferentes, é verdade. Agora, esses constrangimentos, as limitações ao exercício do mandato democrático, ou seja, o camarada ganha uma eleição com um determinado programa, eleito por uma população, por um eleitorado que antipatizava claramente com as políticas do seu adversário, chamando Fernando Henrique de adversário, porque o Lula concorreu 2 vezes com ele. Perdeu as 2 vezes que concorreu com o Fernando Henrique, mas quando você chega em 2002, as políticas do Fernando Henrique estão lá embaixo, em termos de popularidade. O Lula assume, vai governar e governa com o programa do Fernando Henrique. Não exatamente com o programa do Fernando Henrique, Leozinho vai cuidar de destruir isso que eu acabei de dizer, não é exatamente o programa do Fernando Henrique, mas em muitos aspectos é. Especialmente no que diz respeito à política monetária, pagamento da dívida. Aliás, num determinado aspecto,
que é o tamanho do superávit primário, o dinheiro que um governo deixa de gastar com políticas públicas para poder pagar a dívida, o Lula aumentou o superávit primário. O Lula aumentou, portanto, o gasto com a dívida. Ele vai ter uma série de outras políticas que vão acabar diminuindo o peso da dívida no cômputo geral da economia nacional. Mas em termos de gasto com a dívida, o governo efetivamente passou a gastar mais, ou seja, a apertar mais o cinto. Vamos lembrar que os primeiros anos da administração do Lula são anos em que o Brasil beira a recessão. 2003 e 2004, especialmente 2003. 2004 já um pouco menos, 2005 começa a sair, 2006 já está em franco crescimento. E o Lula ganha a eleição, inclusive, porque o Brasil está em franco crescimento. Assim, essa questão a ideia de que você retira do alcance da política as decisões importantes relativas à economia, relativas à esfera econômica de uma maneira geral, à esfera das relações substantivas de distribuição da riqueza, ela é uma ideia fundamental do capitalismo, ela é uma característica fundamental do capitalismo. E ela se acentua ou se reduz dependendo de diversos fatores, dependendo da saúde da economia capitalista e dependendo principalmente da capacidade de pressão daqueles segmentos sociais que dentro do capitalismo não são os segmentos mais favorecidos. Assim, o Marx, ele trabalhava... O pessoal aqui já viu Marx, né? Imagina-se. Está vendo? Muito bem. Marx, aquele simpático filósofo alemão do século XIX, ele trabalhava com alguns conceitos que eu acho que são importantes para entender a própria dinâmica de distribuição do poder político e do poder econômico nas sociedades capitalistas. Ele trabalhava, por exemplo, com uma ideia que é a ideia da separação que ocorre na sociedade capitalista entre a esfera econômica e a esfera política, que é uma separação que não existe em outras sociedades. Se você examina, por exemplo, a sociedade feudal, o camarada, o senhor feudal, que é o senhor do feudo, ele exerce o domínio sobre uma propriedade territorial, ele exerce ao mesmo tempo uma função de administração política, de controle político territorial, e uma função de exploração, de extração do sobretrabalho dos camponeses. O mesmo camponês que produz, para além da sua própria necessidade de sobrevivência, ele produz uma determinada quantidade, ele produz um excedente do qual o senhor feudal se apropria. Esse mesmo camponês, que está sujeito à exploração econômica do senhor feudal, ele também está sujeito ao domínio político do senhor feudal. Você não tem uma separação clara das duas esferas. Bom, tudo bem, mas na sociedade feudal não existia Estado claramente configurado, claramente separado do restante da sociedade. Mas em outras formas de organização social anteriores também existe esse mesmo tipo de processo de integração entre dominação política e dominação econômica. Elas estão claramente estabelecidos. Por exemplo, na escravidão romana, você tinha uma situação de tipo parecido, com o domínio territorial do senhor romano, do proprietário de terras romano, ele também era um domínio político. Além disso, o próprio Estado romano, ele cumpria uma função fundamental no sentido da reposição da mão de obra escrava, no sentido de que aquele Estado tinha que estar em constante expansão. Daí, aí você explica o fato de que o imperialismo romano era um imperialismo permanente, contínuo, sistemático. A expansão ela era fundamental para a renovação da própria mão de obra, porque a mão de obra escrava ela não se reproduz naturalmente, ela não se reproduz vegetativamente. É necessário você obter escravos de fora da própria estrutura da mão de obra. O Estado cumpria um papel fundamental aí. Você não separava claramente na sociedade romana, embora na sociedade romana você tivesse já alguns esboços de separação, mais do que, por exemplo, na sociedade feudal. Na sociedade feudal é mais próximo a relação entre economia e política do que no Estado romano, mas no Estado romano também existia essa afinidade. Se você vai para o Oriente, para os chamados Estados despóticos orientais, aí você vai ter, assim como na sociedade feudal, uma associação direta entre dominação econômica e dominação política. Os Estados possuem servos, o Estado possui servos, o Estado possui escravos, vai depender da situação. Na Mesopotâmia era de uma maneira, no Egito era de outra maneira, na Pérsia era de outra maneira ainda diferente. Mas sempre estados muito fortes, muito centralizados, e os trabalhadores eles estão diretamente ligados ao Estado. Você não separa a dominação política de dominação econômica. Isso tem isso tem como resultado, o fato de você não separar um de outro,
ele permite que quando você olha para uma sociedade desse tipo, você identifique claramente o estatuto de dominação. O estatuto de dominação ele está claramente presente, por quê? Porque a própria estrutura política ela age no sentido de perpetuar o estatuto de dominação. A estrutura política ela é necessária para perpetuar o estatuto de dominação. Na sociedade capitalista não funciona assim. Na sociedade capitalista você tem uma separação entre a esfera econômica e a esfera política que permite que a estrutura de dominação funcione na base da sociedade, funcione nas relações econômicas, mas que ela não esteja presente, não esteja clara na estrutura política. Como é que funciona isso? Funciona através do sistema fantástico, que é o sistema, essa relação sensacional que foi construída durante 200, 300, 400 anos de conflitos sociais, que é a ideia da liberdade individual. Nós somos todos indivíduos livres, podemos fazer o que a gente quiser. Se a gente não quiser ir trabalhar, a gente não vai trabalhar. Se eles não quiserem vir aqui assistir aula, vocês não vêm assistir aula. Pelo menos a partir de uma certa idade, ninguém ameaça dar porrada na gente se a gente não for assistir aula, se a gente não for trabalhar. Se não existe a necessidade de nenhuma forma de coerção para que a gente se engaje no mercado de trabalho, seja estudando primeiro, seja depois trabalhando de forma propriamente dita, não existe a necessidade de nenhuma forma de coerção para além daquela que o mercado nos impõe. Se o mercado nos impõe uma forma de coerção absolutamente incontornável, que é o fato de que se a gente não for trabalhar, a gente não compra comida, a gente não se veste, a gente não mora, a gente não paga o provedor da internet, portanto não faz download de música, que, como você sabe, é uma coisa absolutamente fundamental na civilização moderna. Baixar músicas e seriados americanos de graça na internet. Você tem que pagar as suas contas. Se você não pagar as suas contas, você não faz nada disso. Para pagar as suas contas, você tem que ir ao mercado. Por que você tem que ir ao mercado? Por que você não pode sobreviver de outra maneira? Você não pode sobreviver de outra maneira porque na sociedade capitalista, pela primeira vez na história, o contingente mais amplo dos trabalhadores, a imensa maioria dos trabalhadores, não dispõe de nenhuma forma de produzir a sua própria sobrevivência, de produzir o seu próprio sustento por conta própria. Se na sociedade feudal, por exemplo, o camponês, tudo bem, ele está preso à terra, ele não pode ir embora, ele está submetido ao domínio do senhor feudal, mas numa época de crise, numa época de colheita ruim, numa época de dificuldades econômicas, o senhor feudal não pode também decidir que vai mandar o camponês embora. O camponês ele tem também, estar preso à terra, por um lado, é um dever, ele não pode abandonar a terra, mas por outro lado é um direito. Na sociedade feudal, o camponês ele tem o direito de não ser expulso da terra, o que é um excelente direito se você estiver passando fome, se você não tiver de onde tirar o seu sustento. Você permanece na terra e da terra, assim, você produz um bocado, entrega a maior parte do que você produz para o senhor feudal, a vida é assim, mas apesar disso, você tem lá uma galinhazinha, você arruma uns ovos, você tem uma vaquinha, você tira um leitinho, você cria uma rocinha lá no fundo, planta umas abóboras e sobrevive. Certo? Apesar de você ter que entregar a maior parte da sua produção para o senhor feudal. Na sociedade capitalista não é isso. A imensa maioria das pessoas não possui propriedade que lhe permita obter essa renda por conta própria. Esse processo de dissociação dos trabalhadores, dos produtores diretos em relação aos meios de produção, é um processo que levou séculos, se deu na esfera econômica, mas também se deu com interferência política. Na Inglaterra, por exemplo, isso aconteceu com clara intervenção por parte do Estado. O Estado interveio para legitimar a expulsão dos camponeses da terra na Inglaterra. Entre os séculos XIV, XV e até o início do século XVIII, você tem um processo profundo de expulsão dos camponeses. O camponês expulso da terra, ele se transforma em quê? Ele se transforma em mão de obra. Ele se transforma em alguém que tem a necessidade de ir ao mercado e vender mão de obra. Esse processo de dissociação entre trabalhadores e meios de produção, ele é um processo fundamental na construção de toda a estrutura de funcionamento da sociedade capitalista, inclusive do direito. Porque essa expropriação foi a expropriação que permitiu que a nossa sociedade ela se constituísse em torno... Você tem um aspecto dessa sociedade que predomina sobre todos os demais, que é o aspecto da mercadoria. A possibilidade de que tudo seja transformado em mercadoria, inclusive ideias, e por isso as grandes gravadoras ficam bravas com a gente porque a gente fica baixando música na internet, porque afinal de contas música é propriedade intelectual, logo é mercadoria.
essa ideia de propriedade absoluta, que nunca existiu da forma como existe hoje na sociedade capitalista, era uma ideia que só pode ser produzida, a ideia de que tudo pode ser mercadoria, a ideia de que tudo é propriedade, ela só pode ser produzida se a força de trabalho também for reduzida à condição de propriedade. Força de trabalho é o principal fator de geração de riqueza, de produção de riqueza. Na medida em que você separa claramente a força de trabalho dos instrumentos de produção de riqueza, você faz com que determinadas pessoas sejam proprietárias exclusivamente de quê? Da sua própria força de trabalho. Se a própria força de trabalho ela é transformada em mercadoria, você cria as condições para que tudo mais seja também transformado potencialmente ou transformável em mercadoria. E você cria as condições também para a construção de um determinado tipo de ordem institucional, que é uma ordem institucional baseada na impessoalidade, ou seja, nós somos indivíduos intercambiáveis, não é isso? Somos todos iguais perante a lei, mas nós não somos apenas todos iguais perante a lei, nós somos também todos iguais de acordo com a lei perante o mercado. Nós somos indivíduos que podemos todos, de acordo com a nossa vontade, porque somos livres, ir ao mercado ou não ir ao mercado para vender ou para comprar alguma coisa, inclusive força de trabalho. A gente pode ir ao mercado para vender força de trabalho, a gente pode ir ao mercado para comprar força de trabalho. O que essa relação oculta? O que esse tipo de determinação oculta? O fato de que nem todo mundo pode ir ao mercado para comprar força de trabalho. O que temos todos em comum é o fato de que podemos todos ir ao mercado para vender força de trabalho. Mas para comprar força de trabalho, não. Para comprar força de trabalho, você precisa ter uma riqueza prévia. E a forma como essa institucionalidade do período, na época capitalista, se constituiu, ela de maneira alguma garante que todos sejam detentores dessa propriedade que lhes permitiria comprar força de trabalho. Mas podemos todos vender força de trabalho. Essa separação entre força de trabalho e meios de produção, ela também foi fundamental para a separação entre as esferas econômica e política na sociedade contemporânea. Por quê? Porque em todas as sociedades anteriores era necessário mecanismos de coerção fora da esfera econômica para obrigar as pessoas a trabalhar. Para fazer um servo trabalhar, você precisa de uma coerção que vem de fora da esfera econômica. Para fazer um escravo trabalhar, você precisa de uma coerção que vem de fora da esfera econômica. Para forçar as pessoas a venderem a sua força de trabalho na sociedade capitalista, você não precisa de coerção que venha de fora da esfera econômica. A coerção é uma coerção essencialmente econômica. O Estado não precisa cuidar dessa coerção. Agora, se o Estado não precisa cuidar dessa coerção, o Estado, a lei, ela pode olhar para todo mundo como se todo mundo fosse igual. Você pode estabelecer na ordem jurídica, na ordem institucional, de que todos são absolutamente iguais, que todos têm direitos absolutamente iguais de acordo com essa ordem jurídica, porque isso de maneira alguma afeta o fato de que na ordem econômica, na base dessa sociedade, você tem uma situação de fato iníqua, você tem uma situação de fato de dominação, de heteronomia. Você não tem a autonomia de todos, você não tem a liberdade de todos. A ideia de que na sociedade capitalista nós somos livres, ela é uma ideia fortemente criticada pelo Marx, já a gente vai ver que não só pelo Marx, por gente que não tinha nada de comunista, inclusive. A ideia de que na sociedade capitalista nós somos todos livres, ela é uma ideia falaciosa. As pessoas vão ter maior ou menor grau de liberdade de acordo com a sua posição na estrutura social, na estrutura econômica. Pessoas que não possuem os meios para obter aquilo que é necessário para a sua própria sobrevivência, elas são menos livres do que aquelas que possuem esses meios. Você pode ter o estatuto de liberdade que for, mas você não é de fato livre. Você é uma pessoa que está sujeita a determinadas escolhas que não serão suas. Você não tem liberdade para fazer essas escolhas. Ao longo do século XX, só um segundinho, eu vou passar uns 5 minutinhos, você me perdoa. Você já passou? Já passei? Puta, só mais 5. Ao longo do século XX, assim, os movimentos sociais, o movimento operário e depois os movimentos sociais de uma maneira mais ampla, eles passaram a agir sistematicamente. Muitos deles começaram como movimentos revolucionários ou se tornaram movimentos revolucionários. Mas a principal característica que esses movimentos acabaram adquirindo não era mais a característica de buscar uma transformação da sociedade capitalista pela via revolucionária, mas era uma ação no sentido de reduzir a separação entre Estado e economia, entre política e economia, entre esfera econômica e esfera política.
criação do estado de bem-estar social, a regulação das atividades econômicas, a criação de mecanismos de proteção social, são formas de inversão da estrutura básica construída na sociedade capitalista, que é essa ideia da separação clara entre uma esfera e outra. Assim, isso foi muito claramente percebido por teóricos importantes vinculados às ideias burguesas na época contemporânea. Assim, esses teóricos, um deles inclusive, que é um camarada chamado Friedrich Hayek, ele percebeu muito cedo que esse negócio de você reduzir a separação, camarada, gente boa, amigo do Léo, o amigo do Mota é outro, é o Nozick, que eu vou falar dele já já também. Assim, eles perceberam muito rapidamente, esses senhores. Eu estou sendo irônico, eles não são amigos de nenhum dos dois. O Hayek não é amigo de ninguém e o Nozick muito menos. Eles perceberam muito cedo, o Hayek percebeu muito cedo, o Nozick vai perceber um pouco depois, que essa ideia de você misturar a política e a economia, ela é ruim para o capitalismo. Por que ela é ruim para o capitalismo? Porque ela evidencia que a estrutura injusta presente na base da sociedade, ela passa a ser afetada diretamente por mudanças na estrutura política. Por exemplo, se você cria salário mínimo, você cria um salário mínimo, o que você está fazendo quando você estabelece um salário mínimo? Você proíbe que se pague menos do que uma determinada faixa salarial. Você está fazendo uma intervenção brutal na economia de mercado. Segundo o Hayek e depois segundo o Nozick, dois teóricos fundamentais do neoliberalismo, o que você está fazendo quando você estabelece o neoliberalismo? Você estabelece, o salário mínimo. Você está interferindo na liberdade dos indivíduos. Os indivíduos não têm mais a liberdade de contratar entre si determinadas relações de trabalho, aonde o sujeito oferece quanto ele quiser, e se o outro quiser, ele aceita. Se ele não quiser, ele não aceita. Isso é liberdade. Eu digo para vocês, liberdade, uma relação de absoluta liberdade. Eu digo para vocês que eu quero que vocês trabalhem para mim, digamos que eu esteja fazendo uma pesquisa, e eu quero que vocês trabalhem como assistente de pesquisa para mim, eu ofereço R$50 e eu quero de vocês 10 horas de trabalho por dia dentro de uma biblioteca, coletando texto para mim e fazendo levantamento bibliográfico. Se vocês precisam ou dos R$50 ou de currículo, vocês vão lá e fazem. Vocês vão lá e fazem. Por quê? Porque vocês não têm escolha. A ideia de que vocês têm escolha é mentira. Qual é a escolha que vocês têm? É ou fazer isso, ou vão transportar isso, por exemplo, para a Inglaterra do início do século XIX. Qual é que é a escolha que o camarada tem? É ou aceitar ganhar, sei lá, 100 libras por mês para trabalhar durante 18 horas numa mina, dentro de um túnel dessa altura, o cara trabalha curvado o dia inteiro, carregando um vagão de carvão para cima e para baixo no trilhozinho que passa por dentro do túnel, ou morrer de fome. São as duas alternativas. Essa é a liberdade que se oferece a esse camarada. Essa é a ausência de liberdade que o Marx identificou antes de todo mundo, lá no século XIX. Antes de todo mundo, não, mentira. Você tem um outro camarada que não tem nada a ver com comunismo, nem nada dessas loucuras, que é um sujeito chamado Rousseau, que no século XVIII já tinha identificado coisa parecida. Segundo o Léo aqui, ele tem alguma coisa a ver com comunismo. Eu queria fingir que não tinha, mas enfim, tem. O Rousseau influenciou muito o Marx. Mas é um filósofo da tradição iluminista, um filósofo da tradição, entre aspas, da tradição liberal. Essa questão que o Marx identificou lá no século XIX, ela acaba ficando muito clara para todo mundo. Assim, não adianta você estabelecer uma ordem jurídica que assegure a liberdade para as pessoas, a liberdade individual, se as pessoas, de fato, do ponto de vista da ordem econômica, não têm como exercer essa liberdade. A estrutura econômica não permite. Uma pessoa absolutamente insuspeita, agora sim, tem nada a ver com Rousseau, nem com comunismo, nem com nada. Uma pessoa absolutamente insuspeita de qualquer inclinação esquerdista, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, um sujeito de formação originalmente aristocrática, ele fez um discurso uma vez, ele vem de famílias de grandes proprietários de terras do sul, nosso amigo Roosevelt, não tem nada a ver com marxismo, nada a ver com comunismo, nada disso. Ele faz um discurso uma vez dizendo basicamente o seguinte: aquele camarada que passa fome não tem liberdade. Para que a sociedade, falando dos Estados Unidos, né? Para que a sociedade americana possa dizer que de fato é uma sociedade baseada na liberdade, liberdade para todos, como é que é? Liberdade e justiça para todos, não é isso? Está lá na Constituição americana. Se a ideia é essa, é necessário assegurar a todos pelo menos o necessário para a sua sobrevivência. Porque se o cara não tem o necessário para a sua sobrevivência, ele não é livre. Esse discurso, que vai se relacionar com o keynesianismo, juro que eu vou terminar, que vai se relacionar com o keynesianismo, que vai se relacionar com o estado de bem-estar social,
que a esquerda vai comprar de uma maneira geral e que vai predominar na política, nas orientações políticas e econômicas de boa parte dos estados ocidentais durante a segunda metade do século XX, ele vai ser duramente criticado pelos neoliberais, exatamente por quê? Porque significa que se você transfere renda através do Estado, isso é o que diz o Nozick, Robert Nozick, teórico sensacional para quem não há absolutamente nenhum problema se 80% da população morrer de fome se os direitos individuais forem respeitados. Se os direitos individuais forem respeitados, se 80% morreu de fome não é problema meu, diria o Nozick. É justo que as pessoas morram de fome se você respeitar os direitos individuais de todo mundo. O Nozick vai dizer, se você pega dinheiro através do Estado, através de impostos, para transferir, seja através do Bolsa Família, seja através do SUS, seja através de Previdência Social, seja através de qualquer tipo de mecanismo de transferência, você não está transferindo a renda. Você está roubando de alguém que tem essa renda para dar de presente para outro, e isso é ilegal. Você está desrespeitando os direitos individuais do Rockefeller para distribuir o dinheiro do Rockefeller para pessoas que estão passando fome, e isso agride os direitos individuais do Rockefeller. Não pode. Isso parece um troço meio ridículo, o camarada dizer isso, mas a verdade é que esse discurso pegou. Esse discurso pegou. Assim, pessoas muito importantes e muito influentes no século XX, no final do século XX, compraram esse discurso. A mais conhecida é a nossa amiga Margaret Thatcher, que está completando agora 30 anos que ela subiu ao poder, e ela fez um discurso, inclusive, no iníciozinho do mandato dela, dizendo um negócio seguinte: do meu ponto de vista, não existe sociedade, o que existe são indivíduos. Vão ler Hayek, vão ler Nozick, porque aí vocês vão ver que não tem sociedade, o que tem são indivíduos. O indivíduo é uma criação social, assim como sociedade é uma criação social. Não existe indivíduo na natureza. Naturalmente nós não somos indivíduos. Se a gente for às últimas instâncias, nós somos poeira estelar. Isso é o que nós somos no limite. Então também não existe indivíduo. O indivíduo também é um aglomerado de coisas que vêm de algum outro lugar. Não, isso é construção social. O indivíduo é construção social, sociedade é construção social. Mas ela disse claramente que, do ponto de vista dela, não existia sociedade, só existiam indivíduos, e os direitos dos indivíduos têm que ser respeitados. Se os direitos dos indivíduos têm que ser respeitados, você não pode ficar aí pegando dinheiro dos indivíduos para transferir para os pobres. Isso não pode ser feito. Educação pública, saúde pública, previdência vão acabar com essa brincadeira toda. Não acabou com tudo, porque afinal de contas isso é muito sólido na Inglaterra, é muito sólido na Alemanha, é muito sólido na França, mas diminuiu um bocado, reduziu um bocado. O resultado disso, assim, pulando muito, porque eu já ultrapassei violentamente o tempo aqui, se o resultado, assim, da vitória desse tipo de pensamento no final do século XX, que é o pensamento diretamente voltado para quê? Para a separação drástica entre a esfera política e a esfera econômica, significa, de fato, colocar a política a serviço daqueles que são dominantes na esfera econômica. Se ao longo do século XX foram sendo construídos mecanismos para colocar a política, para colocar o Estado a serviço daqueles que não são privilegiados na esfera econômica, o Estado de bem-estar social, os mecanismos de proteção, legislação trabalhista, salário mínimo, dificuldade para demitir, fundo de garantia, multa de 40% sobre fundo de garantia. Se tudo isso foi feito durante o século XX, no final do século XX busca-se separar uma esfera da outra, novamente, ou radicalizar novamente a separação entre uma esfera e outra, exatamente com o propósito de garantir que, pela via de estruturas políticas que não são controladas democraticamente, você dificulte processos de transformação ou de reformas a serviço dos segmentos que não são dos segmentos dominados, dos segmentos subalternos da sociedade. Isso foge ao controle, isso foge à própria esfera, num certo limite, à capacidade real de intervenção dos próprios governantes. Isso é uma característica estrutural da política contemporânea, e que ou você mexe com essas características, ou você transforma essas características, ou a ação dos governantes será uma ação sempre limitada. Assim, só para fechar com uma nota otimista, assim, tem um aspecto da política do governo Lula, assim, vários aspectos, especialmente nos últimos 3, 4 anos, tem melhorado no sentido de se distanciar desse predomínio liberal do último quarto do século XX. Sim, mas tem um aspecto fundamental da política do governo Lula que, na minha opinião, avança nesse sentido, que é a política externa do governo, no sentido de reforçar os países, essa chamada política sul-sul, uma política, digamos assim, horizontal, de buscar estabelecer relações privilegiadas com os países, pode chamar países em desenvolvimento, países do terceiro mundo, países pobres, pode dar o nome que for. São os países que não são os países do centro econômico
imperialista. A busca de estabelecer relações privilegiadas com esses segmentos bate de frente com a concentração de poderes em esferas extragovernamentais e permite, na minha opinião, um avanço no sentido da democratização. A gente pode estar vivendo, ainda não é certo, com o ascenso de governos de esquerda e populares na América Latina nos últimos 10, 15 anos. E também, em grande parte, como resultado da crise do capitalismo nos últimos 2, 3 anos, vivendo um momento de distensionamento e de redistribuição de poder. Essa é uma possibilidade que está colocada, mas assim, se essa possibilidade se efetivará, ainda não é claro nesse momento. Muito obrigado. Desculpa ter ultrapassado muito o tempo. Obrigado. Eu vou tentar demonstrar um processo de afastamento da capacidade de influenciar decisões importantes, especialmente no que diz respeito à política econômica, à macroeconomia, a forma como a população pode ou não fazer pressão nos pilares mais fundamentais de como se organiza a política econômica de um país. Vou acompanhar o Darlan também nesse, como é que eu posso dizer, no xiste histórico dele, tentar fazer uma cronologia do processo, porque eu acho que sempre fica mais fácil de compreender. Bom, primeiro eu quero dizer que tem muito a ver, eu vou chegar em algum momento lá na frente, eu vou chegar na mesma frase que ele falou, e se alguém quiser ver, eu juro que isso já estava escrito aqui, eu vou chegar na hora que o Fernando Henrique falou que ele ia romper com a Era Vargas. Mas para chegar até lá, eu vou retroceder umas 4, 5 décadas. Precisamente vai para a Segunda Guerra Mundial. Termina a guerra. Um dos países vencedores tinha sido bastante favorecido pelo fato de que nenhum combate tinha acontecido em seu solo. Os Estados Unidos da América do Norte conseguiu sair como um dos maiores vencedores, conseguiu sair como um dos principais negociantes na hora de distribuir e fatiar o mundo, e não tinha tido a sua infraestrutura econômica arrasada como os países europeus tinham. Muito bem, isso deu uma carta na manga muito forte para poder negociar e determinar certas regras da política, da economia e do direito internacional, que significou, entre outras coisas, pensar de que forma eles poderiam evitar a catástrofe ou o colapso do sistema. Essas coisas não acontecem por acaso, depende de bastante estudo. Lá existem centros de estudo para isso, existem profissionais dedicadíssimos ao assunto, gente com bastante gabarito. E, entre outras ideias proeminentes, veio aquela de que é preciso evitar que as economias se arrasem. Economias arrasadas tornam-se solo muito fértil para ideias um tanto heterodoxas. Estamos falando de década de 50. Então, para começo de conversa, plano Marshall para a Europa, indenização para o Japão, porque senão vai ter movimento revolucionário e a gente vai perder essa esfera de influência. Tem que recuperar essa economia. Então vai lá, a economia europeia se recupera com tanto de dinheiro entrando ali, a economia japonesa vai pelo mesmo caminho e por questões particulares, culturais, econômicas e tudo mais, cada uma segue o seu rumo. Não é isso exatamente que nos interessa no momento. Na década seguinte, aqui nessa porção do mundo onde nos encontramos, no continente americano, surge um exemplo bastante tentador para os países abaixo do México do que pode ser feito para tentar se livrar de uma situação de penúria econômica e de dependência política. Em 1959, Cuba sai da esfera de influência norte-americana e aquela ilhotazinha no Caribe mostra que dá para, de alguma forma, seguir seus próprios rumos sem precisar necessariamente ser apenas um satélite. Muito bem. Paralelamente a isso, surgem centros de estudo, de desenvolvimento, e eu tenho medo até que o professor Luiz Eduardo ali nesse momento se atire sobre a minha cabeça. Surgem centros de estudo que vão desenvolver teorias nativas, formas locais, latino-americanas de pensar como se desenvolver a economia nacional sem precisar seguir modelos importados, modelos que venham de outros grandes centros como a Europa, como os Estados Unidos, ou seja lá o que for. O principal de todos era a CEPAL, a
Comissão Econômica para a América Latina, um órgão ligado à ONU, de onde saíram intelectuais, eu ouso dizer brilhantes. Tá, obrigado. E que serviram de influência para uma geração inteira de pensadores econômicos, políticos e sociais aqui na nossa região. Entre eles o Celso Furtado, que o Darlan já citou anteriormente, e que, enfim, para o nosso caso específico, o que eu estou querendo dizer, significou a formação de um projeto de desenvolvimento econômico local, que ficou conhecido como desenvolvimentismo, nacional desenvolvimentismo, depende da forma como se for olhar. A conexão que tem isso com o que eu tinha falado anteriormente, com a postura norte-americana depois da Segunda Guerra isso de alguma forma casava, lógico, sem levar muito adiante as ideias desses autonomistas, mas em certa medida isso casava com o interesse de desenvolver economia local para evitar perder espaço de influência. No caso desse nacional desenvolvimentismo, das ideias da CEPAL, do Celso Furtado e tudo mais, a ideia era a seguinte: temos uma estrutura econômica que convive com um polo atrasado muito forte. Esse polo atrasado muito forte é a herança do passado colonial. E essa herança do passado colonial, fortalecendo esse polo atrasado, essa indústria agrícola que nos condena a vender amendoim para comprar carro, nunca vai fazer com que nossa economia local seja suficientemente desenvolvida para que consigamos, enfim, chegar ao desenvolvimento. Era a caracterização do mundo subdesenvolvido, a gente, em oposição ao mundo desenvolvido, eles. Essas teorias serviram de base para a criação de uma série de instituições, leis, empresas públicas e uma rede de proteção social para criar um mercado interno desenvolvido que fizesse com que esse polo atrasado da sociedade perdesse cada vez mais espaço na política e a configuração econômica, a estrutura econômica brasileira fosse se tornando cada vez mais desenvolvida, mais moderna. Sinteticamente, industrializar o país. Em que medida isso casava com o projeto de evitar colapso econômico? Isso significava, por um lado, retirar a força dos movimentos revolucionários que tentavam de alguma forma demonstrar como essa situação de dependência era gerada pela transferência de recursos em montantes cada vez maiores para o centro do capitalismo. Servia para financiar projetos que instalariam aqui indústrias vindas do centro do capitalismo e serviria, em última instância, para aumentar a circulação internacional de capital, colocando essa área do globo, esse pedaço do continente, como um pedaço onde circularia capital com maior velocidade e intensidade. Esse casamento de ideias serviu, então, para, de alguma forma, instituições locais contarem com o apoio e o financiamento direto do centro do capitalismo, como, por exemplo, a Aliança para o Progresso, como, por exemplo, o USAID, e como, por exemplo, uma série de outras formas diretas e indiretas de financiamento de projetos de desenvolvimento aqui, tanto pela via pública dos países centrais do capitalismo, quanto por uma via paralela privada, que foram as multinacionais que vinham aqui construir o tripé: empresa nacional privada, empresa multinacional e capital estatal brasileiro. Pois muito bem, isso foi aceitável e isso foi apoiado, especialmente ao longo da década de 60, quando o capitalismo americano estava vivendo seu auge. Chega a década de 70, a situação muda um pouco. Aliás, a situação muda bastante. Por quê? Na economia eles costumam chamar isso de consequências não previstas ou qualquer outra coisa do tipo. Mas significa que aqueles países que logo depois da Segunda Guerra Mundial, que tinham sido ajudados para não se tornarem terra arrasada e, portanto, solo fértil para a Revolução, esses países se reergueram, se reorganizaram e se desenvolveram. Então, ao longo de todos os anos 60, no mundo capitalista, os Estados Unidos não tinha competidor à altura. Ele tinha, no máximo, parceiros. Na década de 70, isso não é mais verdade. Na década de 70, a Alemanha já estava reconstruída. Na década de 70, o Japão já estava reconstruído.
E o Japão não só tinha se reconstruído, como ele tinha se reconstruído por uma via própria, a tal da informática e da microtecnologia. Ou seja, o mercado capitalista global agora não estava com um só jogador em papel privilegiado e único. Ele passou a contar com competidores. Foi então que foi preciso mudar de estratégia. E a mudança de estratégia tem a ver com aqueles autores que o Darlan ficou aqui ironicamente chamando de amigos. Qual era a avaliação geral? Era preciso libertar o funcionamento da economia de amarras políticas que impediam certos movimentos econômicos tratados como naturais. A ideia, então, era que, de uma vez por todas, governos parassem de dar palpite em como empresas podem ou não movimentar os seus ativos financeiros. Muito bem. Autores reunidos em uma glamurosa estação de esqui chegaram à conclusão que o melhor de tudo era estabelecer 10 pontos que serviriam de norte para todo e qualquer país deste planeta. Não importa se esse país seja o nosso Brasil tropical semi-desenvolvido, ou seja lá como for, seja o Zaire no meio da África, ou seja o Laos na Ásia. Todo país deve seguir esses pontos. Basicamente, esses pontos significavam, em resumo geral, era: Estado, saia da economia. Pare de dar palpite e pare de amarrar a atividade dos empreendedores que só querem gerar capital. Isso significou privatização de empresas criadas, isso significou redução de direitos sociais e direitos trabalhistas de toda forma, isso significou profundamente a destruição de uma série de instituições criadas para tentar levantar, para tentar acelerar o ciclo de desenvolvimento econômico que esses países buscavam alcançar de alguma forma. Por que isso tem alguma coisa a ver com o que o Darlan tinha falado sobre o déficit democrático? Essas instituições eram instituições importantes. Por quê? Porque mantinham os rumos do desenvolvimento econômico de alguma forma, no mínimo acessíveis a controles democráticos, ou seja, a controles que podem ser populares. Então, muito bem, na década de 70 chegou-se a esse projeto, formulou-se esse projeto. Acontece que colocar em prática esses projetos na base da tentativa e erro, mundialmente, é um processo um tanto arriscado. É um processo que pode levar uma quebradeira generalizada e o tiro sair pela culatra. Então é melhor testar essas hipóteses antes. Fizeram isso no Chile. No Chile, um governo democraticamente eleito, que assim como o nosso presidente Lula estava sendo eleito após na sua quarta eleição, após três derrotas consecutivas, depois de conseguir se eleger, colocar em prática uma série de mecanismos e instituições abertas à participação popular, voltadas para o envolvimento democrático da sociedade através de seus setores organizados, na definição dos rumos que a economia deveria tomar, o Chile, como uma ameaça muito séria aos projetos econômicos, foi selecionado como laboratório. Mas, muito bem, a escolha democrática prévia do Chile apontava para a política controlando a economia. Então, pela via política normal, democrática, pelas vias democráticas consagradas, no Chile não se conseguiria muita coisa. Não foi muito problema. Fez-se um golpe de Estado. Com o golpe de Estado e a mudança do regime no Chile, aqueles planos, aquele projeto de retração política e expansão da esfera econômica foi testado em uma série de instituições, de leis e da reversão de medidas que haviam sido tomadas. Depois de ser testado no Chile e ver que, por mais que isso aprofunde ainda mais a distância entre ricos e pobres de uma sociedade, por mais que se percebesse que isso significava, de alguma forma, reverter uma série de conquistas democráticas, para os intuitos daquele projeto, que era fazer voltar a circular o capital com a mesma intensidade de antes, esse laboratório foi um sucesso. E foi depois que esse laboratório foi um sucesso
que a gloriosa Margaret Thatcher, citada pelo Darlan, colocou em prática na Inglaterra suas políticas, e Ronald Reagan nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, fez a mesma coisa. E depois que esses dois países centros, países sustentáculos do sistema capitalista internacional, colocaram em prática essas políticas, elas começaram a ser exportadas para os demais parceiros do centro do capitalismo, para só depois vir chegar aqui na nossa economia brasileira. E aí é que eu vou chegar na tal da Era Vargas, do fim da Era Vargas. Como é que isso começou? Ao longo dos anos 70, principalmente, o Estado brasileiro, apoiado nesses projetos de desenvolvimento local, mas também utilizando isso para uma série de projetos políticos locais, lembremos, tratava-se da ditadura militar. O Estado começou a investir e a deturpar, não, deturpar talvez não seja a palavra mais adequada, mas de uma certa forma forçar a ideia desses projetos de desenvolvimento para uma série de medidas completamente alheias a seu propósito inicial. Isso serviu de propaganda para dizer que o Estado era gigantesco, que o Estado estava falido e que ele estava falido por ser gigantesco e interferir numa série de atividades em que ele não deveria intervir. Já na metade dos anos 70 aqui no Brasil, começaram as entidades empresariais, industriais principalmente, a bater fortemente no governo, porque o governo estava interferindo em uma área que não lhe era própria. Muito bem, esse discurso foi crescendo. Ao longo dos anos 80 ele foi amadurecendo. E quando foi ter a primeira eleição direta para presidente, depois do golpe de 1964, venceu o candidato que representava esse discurso na sua maneira mais pura. Fernando Collor de Mello dizia que nossos carros eram carroças. Era preciso modernizar esse país, era preciso desenvolver esse país. Tinha chegado o tal do futuro, que o Brasil era o país do futuro. A reboque dessa ideia de modernização, de que a gente ainda vivia no atraso, de que o nosso país continuava precisando daquele surto de desenvolvimento que ainda não tinha tido, foi inserido como necessidade institucional de mudança estrutural a ideia de acabar com todas essas instituições criadas pela época do desenvolvimentismo para conseguir libertar a economia das amarras políticas que tinham sido impostas anteriormente. Então, antes do Fernando Henrique Cardoso chegar à presidência com um discurso muito mais bem elaborado e mais invernizado que o do Collor, o Collor já tinha tentado colocar em prática esse projeto. Uma das primeiras medidas tomadas pelo governo Fernando Collor de Mello ao ser empossado foi o artigo da Constituição que determinava o que era capital nacional e capital estrangeiro. Ou seja, um daqueles pontos que eu disse que foram discutidos no projeto na estação de esqui, que dizia que não devia existir obstáculo nacional para a circulação de capital. Não deveria existir nenhuma forma de discriminação do capital. O capital não deveria mais ter pátria. O capital deveria circular livremente por onde quisesse. Você, cidadão, se quiser ir para algum outro lugar do mundo, vai precisar passar por uma série de instâncias burocráticas para conseguir visto, para tirar seu passaporte, para comprar sua passagem e tudo mais. Capital não. Capital deveria passar de um lugar para o outro com um clique de botão, com um telefonema. E uma das primeiras coisas que Collor de Mello fez foi isso. Mas muito bem, todo mundo aqui sabe que o governo dele não foi muito adiante. Aí vem um governo bem mais elaborado, bem mais organizado, que vai colocar em prática o governo que vai colocar em prática o projeto que deveria ter sido implementado no governo Collor, mas que foi abortado. O governo Collor foi abortado, o projeto não. O Fernando Henrique Cardoso, de fato, assume a presidência com o discurso de terminar com a Era Vargas e vai passar os 2 mandatos que ele vai ter como presidente trabalhando politicamente para conseguir isso, para conseguir de fato desmontar a Era Vargas. Já que o meu tempo já foi aqui anunciado e o Darlan já falou bastante do que significa esse desmonte, me resta apenas dizer que ele conseguiu muito desse desmonte. O que ele não conseguiu foi por dificuldade de luta política interna, de oposição feita,
de resistência das camadas que seriam diretamente atingidas. E as mudanças que foram feitas também foram alvo de resistência, mas nem sempre a resistência consegue se manter. De alguma forma, ela acaba sucumbindo. Mas muito bem, durante esses 8 anos de mandato tucano, o que foi construído a partir da era Vargas e durante o desenvolvimentismo, até mesmo com os governos militares, foi sendo revogado. As empresas foram sendo privatizadas, as restrições alfandegárias à entrada de mercadorias foram caindo. Isso significou, por um lado, e esse não é um discurso apenas dos grupos, movimentos e partidos de esquerda. As associações e as entidades da indústria nacional, por exemplo, identificam nessa abertura acelerada a razão principal da quebradeira de uma série de setores da indústria nacional. A indústria de brinquedos, por exemplo, quebrou no primeiro mandato Fernando Henrique Cardoso, deixou de existir uma indústria nacional de brinquedos e ela voltou a existir só agora, 2 anos atrás. Ela foi toda ela desnacionalizada, foi uma série de falências, fusões, aquisições, que setores inteiros da indústria brasileira deixaram de existir. Que setores foram esses? Os setores que estavam mais frágeis à concorrência externa, que de alguma forma tinham proteção pelo projeto de desenvolvimento, que significava oferecer alguns instrumentos de proteção para que setores frágeis da indústria local conseguissem atingir a sua meta de crescimento de alguma forma. Muito bem, com esse processo de desindustrialização que acabou acontecendo, a partir da segunda metade do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, a partir de mais ou menos 99, 2000, mesmo os grupos que tinham sido mais fervorosamente apoiadores da eleição do PSDB, como são os industriais, os empresários industriais que eu estou tratando agora, a menção aos industriais não é à toa, tá? É deles que eu trato. Muito bem, eles tinham passado desde a metade dos anos 70, ao longo da eleição de 89 para o Collor, em 94 Fernando Henrique Cardoso, 98 Fernando Henrique Cardoso de novo, eles tinham passado mais ou menos em consenso a favor desse projeto neoliberal de fim da era Vargas. Nos 2 últimos anos, sentindo já os efeitos do que isso significava, não só para os setores de trabalhadores, mas também para a própria indústria nacional, foram debandando do grupo em torno do projeto tucano de finalizar com a era Vargas. E isso não foi um movimento simplesmente local brasileiro. Isso tem apoio, inclusive, em textos, avaliações, análises, interpretações e sugestões políticas de ex-membros dos principais organismos voltados para a implementação desse projeto neoliberal no mundo. Aquela série de agências internacionais, já mencionadas pelo nosso professor Darlan aqui, que fazem a pressão econômica internacional sobre os governos, como o FMI, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio e tudo mais, ex-dirigentes dessas entidades que haviam trabalhado para colocar em prática todas essas instituições novas relacionadas ao governo neoliberal, essas pessoas também passaram a criticar. O que eles passaram a dizer? O título de um livro é sintomático, Chutando a Escada. Um coreano que vem escrevendo livros há mais ou menos uns 10 anos, que foi dirigente do Banco Mundial e que passou para o lado de denunciar as políticas do Banco Mundial. Uma das principais estratégias dele para denunciar essa mudança de lado, segundo ele, é o balanço feito depois de uma década de implementação desses projetos. Ele pega como exemplos principais os tigres asiáticos e a América Latina. A América Latina seguiu à risca a cartilha de políticas neoliberais. Todas as formas de desregulamentação, de abertura à economia internacional, de privatização, de revogação de direitos, a América Latina fez o que pôde para botar em prática. Os tigres asiáticos desobedeceram uma a uma. Coreia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, que é a mais neoliberal de todos esses, mas ainda assim entra no exemplo do Chang, todos eles
permaneceram na rota de que o governo cumpre um papel importante no desenvolvimento econômico. O governo consegue organizar setores da vida econômica, colocar em contato, estabelecer projetos de planejamento e financiar esses projetos. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na Coreia. Esses carros Hyundai que circulam por todas as cidades por aí surgiram como uma empresa estatal coreana. Por quê? Porque quando acabou a Guerra da Coreia e a fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul ficou toda protegida, chegou uma certa altura que os Estados Unidos falaram para a Coreia do Sul: a gente vai tirar nossas tropas de defesa. A Coreia do Sul sentiu medo. A Coreia do Sul sentiu medo e resolveu que tinha uma única forma de se defender: desenvolver a sua indústria pesada. Começaram desenvolvendo navios. E foi para desenvolver navios que surgiu a Hyundai. Depois a Hyundai virou essa grande produtora de carros que ameaça até a General Motors nos Estados Unidos. Mas enfim, para sintetizar, a ideia é: gente ligada à execução desses projetos nas principais entidades financeiras multilaterais, fazendo balanço e comparando quem seguiu à risca o projeto de retração da política e quem desobedeceu esse projeto e avançou no papel da política. E junto dos tigres asiáticos ele inclui também o Japão, que foi o que o Japão fez com o dinheiro recebido da indenização do bombardeio atômico. A conclusão dele é clara: desobedecer essa cartilha era melhor. Ou seja, dissociar a política da economia é um equívoco. Ele por seus motivos, eu aqui pelos meus motivos mais parecidos com motivos do Darlan. Então, ele estava querendo dizer que não dá para desenvolver economia pensando que a política vai sair fora, vai ficar lá separada em algum prédio diferente do prédio da economia. Isso não vai acontecer. É preciso manter agrupados política e economia. Pela fala de gente como esse coreano que eu mencionei agora, um outro americano chamado Roderick, que esse era do FMI, que também chega a conclusões semelhantes, fazendo comparações bastante semelhantes, a ideia deles é que essa dissociação não foi eficiente em gerar o desenvolvimento necessário para as economias capitalistas da América Latina. A minha conclusão, partindo de análise parecida, é que essa dissociação entre política e economia chega a um estágio onde as pessoas que são as diretamente afetadas pelos resultados econômicos, as pessoas que dependem, como o Darlan falou, de comprar e vender força de trabalho, porque senão elas não compram nem vendem roupa, comida e internet. Se você separa a política da economia, você tira das pessoas os mecanismos que elas podem ter de alguma forma para interferir nos rumos dos principais mecanismos e instituições que vão afetar a sua vida cotidiana, da hora que acorda à hora que deita, e todo esse meio tempo entre um momento e outro. Então, política e economia não são separadas. Elas são separáveis por artifícios criados com finalidades específicas e bastante claras. Ou seja, trata-se de um projeto. Então, se para separar a política da economia é necessário um projeto, para reagrupá-las também é necessário um projeto. A diferença está entre as forças que se colocam em campo para se bater a favor de uma ou de outra. Obrigado.